Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos iniciar o estudo da legislação municipal para o concurso do município de Carazinho. Vamos começar com o estudo da Lei Orgânica. A Lei Orgânica de Carazinho é a lei que organiza a administração municipal e organiza dizendo que Carazinho integra de forma indissolúvel, de forma inseparável, é claro, o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil. E aí vai seguir esta lei orgânica e as constituições, é claro, assim como as suas demais leis. Bom, sobre a organização do município, quando essa lei orgânica foi editada, foi mantido o território do município e os limites do município de Carazinho só podem ser alterados na forma prevista na Constituição Estadual. A sede do município dá para ele o nome de Carazinho, tem a categoria de cidade e nela estão estabelecidos os poderes. E quando a gente fala em poderes, é importante observar que o município de Carazinho, assim como todos os municípios, ele possui dois poderes independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, que é exercido pela Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é desempenhado pela prefeitura. Esses são os dois poderes do município. A banca adora fazer uma pegadinha na prova, dizendo que o município tem 3 poderes. Não, cuidado. Quem tem 3 poderes é o Estado e a União. Porque o Estado e a União, eles terão poder legislativo, executivo e judiciário. No município não existe poder judiciário. O Fórum de Carazinho, instalado em Carazinho, ele não é do município, ele é do Estado, da Justiça Estadual. Cuidado com esse detalhe, certo? Só 2 poderes, então, na prova. Se falar que tem poder judiciário no município, está errado. E eles fazem isso porque lá na Constituição Federal estão os 3 poderes da União. E aí o candidato, na hora da prova, pode se confundir. Claro que tu não vai cair nessa, tu vai lembrar do nosso mapa mental e vai acertar essa questão, com certeza. Bom, e salvo as exceções que a gente vai ver nesta lei orgânica, é proibido que um poder delegue atribuições para o outro. Quer dizer, a prefeitura não pode dar o trabalho dela para a Câmara, nem a Câmara para a prefeitura. Porque a prefeitura vai administrar o município, cuidar dos serviços públicos, cuidar dos interesses locais. Enquanto que a Câmara vai fazer as leis e fiscalizar a prefeitura. Um não pode dar suas atribuições para o outro. Assim como o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer na do outro. Ninguém pode, ao mesmo tempo, ser prefeito e vereador, vice-prefeito e vereador, secretário e vereador. Não dá. O vereador que assume como secretário, ele vai se licenciar da Câmara e vai ficar só no Poder Executivo. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Bom, símbolos do município: brasão, bandeira e o hino. E o dia 24 de janeiro é a data magna municipal. Tem que lembrar essa data na prova. A banca adora cobrar em prova a data magna do município. Muita atenção, que eu vou destacar ao longo do nosso estudo muitos pontos que a banca tem cobrado em outros concursos. Porque a nossa banca que vai fazer o concurso aqui em Carazinho, ela faz concursos em muitas prefeituras. Então a gente consegue ter uma ideia dos pontos que ela cobra mais. Por isso eu sempre vou destacar para vocês. Esse é um deles, a data magna do município. O município que pode se dividir para fins administrativos em distritos, que são organizados, suprimidos ou fundidos por lei. O distrito vai ter o nome da sua sede, que vai ter a categoria de vila. Bens do município é tudo que pertence para ele, seja bem imóvel ou imóvel, direitos e ações, todos são bens do município. Sobre a competência, a lei orgânica aqui de Carazinho ela é bem sucinta, ela é bem resumida. Ela não traz muitas informações, ela simplesmente diz que vai seguir a forma disciplinada nas constituições e nas leis. Assim como os tributos do município, que estão previstos na Constituição Federal, são instituídos por lei. Os impostos, taxas e contribuições do município. Bom, e aí nós já vamos para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo que é exercido pela Câmara Municipal. Claro, a Câmara de Vereadores. Cada mandato da Câmara, cada legislatura vai ter a duração de 4 anos. Claro, a gente sabe, a gente elege os vereadores para 4 anos, junto com o prefeito e vice. A Câmara Municipal, ela tem 13 vereadores que são eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo. E aí tem os períodos no artigo 11 de funcionamento da Câmara. Olha só, no primeiro ano,
que os vereadores estão assumindo o mandato, eles vão trabalhar no mês de janeiro. Vão atuar de 1º a 31 de janeiro, faz o recesso em fevereiro para os vereadores pegarem uma praia, porque em fevereiro é um calor infernal aqui no estado, e aí volta de 1º de março a 31 de dezembro. Isso no primeiro ano da Câmara. Nos demais anos, o funcionamento vai ser de 12 de fevereiro a 31 de dezembro. Então, tu pode presumir que, anualmente, o recesso da Câmara é no mês de janeiro e no começo de fevereiro, exceto no primeiro ano do mandato, que eles vão trabalhar no mês de janeiro. O artigo 12 fala sobre as reuniões da Câmara, que podem ser ordinárias, que são reuniões normais, normalmente agendadas, geralmente um dia por semana. Podem ser extraordinárias, uma convocação extra, uma convocação adicional, ou solenes, que é para uma solenidade, para uma homenagem, alguma coisa do tipo. A convocação extraordinária é quando chama a Câmara para se reunir fora dos dias normais de funcionamento dela. E quem é que pode fazer isso? O parágrafo 1º responde. Essa convocação extraordinária, ela pode ser feita pelo presidente da Câmara, pelo prefeito durante o período de recesso, ou pela maioria dos seus membros, quer dizer, mais da metade dos vereadores. São 13 vereadores, então eu precisaria da concordância de 7 vereadores para ter a maioria. Bom, nessas reuniões extraordinárias, eles só podem deliberar sobre a matéria que foi objeto da convocação. Bom, depois temos no artigo 13, que no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, claro, a gente vota de 4 em 4 anos, e aí no dia 1º de janeiro subsequente, a Câmara, sob a presidência do mais idoso dentre os vereadores que foram eleitos e diplomados, reúne-se em sessão solene para a posse dos vereadores. É uma solenidade mesmo que eles fazem. E o vereador, ele tem o prazo de 15 dias para tomar posse. Se ele não comparece na solenidade e não aparece em 15 dias, ele perde o mandato. Importante cuidar que quando a gente chegar no Poder Executivo, eu vou mostrar para vocês que o prefeito também tem um prazo para tomar posse. Só que o prazo do prefeito e do vice é de 10 dias, enquanto dos vereadores é de 15 dias, como está aqui no parágrafo 1º. Cuidado com esse detalhe, a banca pode trocar um por outro para tentar te enganar na prova. Claro que ela não vai conseguir, porque tu vai lembrar desse detalhe aqui. Bom, o artigo 14, ele prevê o mandato da mesa da Câmara. Como assim? É que os vereadores eleitos, eles vão se reunir e, dentre eles vão eleger uma mesa. Inclusive, no artigo 15 está a composição da mesa. Então, um dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, outro vai ser o primeiro vice, outro será o segundo vice, outro será o primeiro secretário e outro será segundo secretário. Bom, e essa mesa, ela é eleita para o mandato de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução. Como assim? Quem for da mesa no primeiro ano do mandato não pode ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição seguinte. Pode ir para outro cargo. Essa recondução ela é proibida para o mesmo cargo da mesa. Então, quem foi presidente no primeiro ano não pode ser presidente no segundo ano. Pode ser vice, pode ser secretário, mas presidente não pode ser novamente. O artigo 15, então, ele mostra essa composição, que eu já expliquei para vocês. E aí, na sequência, nós temos as atribuições da Câmara. E a nossa banca adora formular questões sobre as atribuições da Câmara. Sabe por quê? Porque nós temos 2 listas de atribuições da Câmara. Tem as atribuições exclusivas da Câmara no artigo 17, enquanto que no artigo 18 tem aquelas que passam pela sanção do prefeito. E qual é a diferença de uma competência exclusiva e uma que passa pela sanção do prefeito? Não é tudo a Câmara que faz, professor. É sim, é a Câmara que vai fazer ambas atribuições. Qual é a diferença? A diferença é que nas matérias do artigo 18, os vereadores vão se reunir, vão fazer uma votação e vão decidir. E o que eles decidirem, eles vão encaminhar para o prefeito. E o prefeito pode, no prazo de 15 dias úteis, como a gente vai ver logo a seguir, sancionar, dizendo que concorda com o projeto, e aí ele já promulga e já se torna lei. Ou o prefeito pode vetar. E quando o prefeito veta, ele devolve para a Câmara o projeto dizendo: Câmara, eu não concordo com esse projeto. Muito bem. Todas as matérias do artigo 18, a Câmara vai perguntar para o prefeito a opinião dele.
e ele vai, nesse prazo, sancionar ou vetar. Por outro lado, nas matérias do artigo 17, ela não vai perguntar a opinião do prefeito. Os vereadores vão votar, vão decidir e ponto final. O prefeito não sanciona nem veta as matérias do artigo 17. E é por isso que cai tanto em prova. A banca vai misturar com matérias do artigo 17, que são as que não passam pelo prefeito, com matérias do artigo 18, que são as que passam pelo prefeito. São as competências exclusivas, as competências com a sanção. Então, quais são as exclusivas, pessoal? As competências exclusivas são aquelas da Câmara que não passam pelo prefeito. Geralmente, elas envolvem a organização interna da própria Câmara, que o prefeito não tem que se meter nisso, ou envolvem o trabalho que a Câmara tem de fiscalizar a prefeitura. E se a Câmara fiscaliza o prefeito, ela não vai pedir para o prefeito sancionar ou vetar essa fiscalização, porque ele que está sendo fiscalizado, não faria sentido. Por isso, nós temos essa distinção. Veja só, no artigo 17 a gente tem que compete exclusivamente à Câmara eleger a sua mesa, os vereadores vão se reunir, vão eleger o presidente, o vice, o secretário, elaborar o seu regimento interno, que é a norma que diz como funcionam as votações na Câmara, inclusive, organizar os serviços administrativos internos, criar, extinguir e prover os cargos e fixar os vencimentos. Agora vem a fiscalização, conceder licença ao prefeito e ao vice, e também aos vereadores, autorizar o prefeito e o vice a se ausentarem por mais de 15 dias, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sob o parecer do Tribunal de Contas no prazo máximo de 60 dias, declarar a perda de mandato do prefeito, autorizar empréstimo, concessão de serviços públicos, convocar secretários da prefeitura para prestar esclarecimentos, estabelecer e mudar temporariamente a sua sede, quer dizer, a sede da Câmara, criar CPI, a comissão parlamentar, que é criada pelo requerimento de 1/3 dos vereadores, para criar uma CPI para investigar alguma situação na prefeitura, solicitar intervenção no município, e aí segue, vocês podem perceber que essas matérias todas envolvem ou a administração interna da Câmara ou a fiscalização que ela faz. E por isso ela vai decidir e não vai pedir a sanção ou veto do prefeito. Por outro lado, no artigo 18, estão matérias que envolvem diretamente a administração da prefeitura. Tudo que envolve as normas orçamentárias, os tributos do município, bens do município, dívida pública, operações de crédito, planos e programas de desenvolvimento, transferir a sede do governo, que é a sede da prefeitura. Todas essas passam pela sanção do prefeito, certo? É importante, então, que tu faça a leitura dos artigos 17 e 18, comparando eles, porque tem bastante chance de vir uma questão na prova justamente cobrando isso, certo? Muito bem. Vamos seguindo, pessoal. E aí nós temos, então, no artigo 19, que compete ao presidente representar a Câmara ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Temos no artigo 20 regras sobre os vereadores. Vereadores que são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos que exercerem no exercício do mandato e na circunscrição do município, território do município. Saiu de Carazinho, já não tem mais essa inviolabilidade. E aí o artigo 21 traz as vedações do vereador, que estão caindo bastante em prova. Essas vedações que vão fazer com que o vereador perca o mandato. Tu tem que entender o seguinte, o caminho que o vereador percorre. Ali no mês de outubro acontece a eleição, a gente vai lá e vota. Aí ali pelo mês de dezembro ele vai ser diplomado, e lá no dia 1º de janeiro, como a gente viu, os vereadores tomam posse. Muito bem, essas proibições que a gente vai ver aqui, as do inciso 1, acontecem desde o momento que é expedido o diploma. E as do inciso 2, a partir do momento que ele toma posse. Então, no momento que o vereador é eleito, ele não tem ainda nenhuma proibição. Agora, quando ele é diplomado, que é quando a Justiça Eleitoral vai reconhecer que a eleição dele foi válida, foi regular, foi correta, aí ele vai ter, então, as proibições do inciso 1. Ele não pode, desde esse momento, firmar nenhum contrato com o município, a não ser quando é um contrato que obedece às cláusulas uniformes. Por exemplo, uma conta d'água. A conta de água é igual para todos, quando tu pede para instalar água na tua casa. Então, quando tu abre uma conta d'água, tu tem um contrato que é igual, tu não é beneficiado por ser vereador. Nesse caso, esse tipo de contrato ele pode firmar.
Agora, outro tipo de contrato, não, que implique vantagens para ele, não. Para que ele tenha justamente independência e imparcialidade para fiscalizar a prefeitura a partir do ano seguinte. E também não pode mais o vereador aceitar um cargo que seja na administração pública, exceto por concurso. Se alguém passa no concurso e é nomeado após diplomado, pode assumir, não tem problema. Agora, o CC, aquele cargo em comissão, ele já não pode mais ocupar também. Essas são as proibições desde a expedição do diploma. E tem outras que são desde a posse, a partir do dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato. Aí ele não pode mais, a partir do primeiro ano, ocupar um cargo em comissão, exceto de secretário municipal, quando ele vai ter que se licenciar do mandato. Não pode exercer outro cargo eletivo. O vereador não pode, ao mesmo tempo, ser deputado, por exemplo. Não pode exercer outro cargo eletivo. Não pode ser proprietário de uma empresa que goste de um favor do município. Por exemplo, uma empresa que, para se instalar no município, recebeu incentivo fiscal, recebeu benefícios, paga menos impostos. O vereador não pode ser diretor, proprietário ou controlador dessa empresa. Porque ele tem que ter a imparcialidade e independência para fiscalizar a prefeitura. E se a empresa dele ganha vantagem da prefeitura, isso fica meio complicado. E também não pode patrocinar uma causa junto ao município que seja interessada, então, às entidades municipais. Ele não pode defender ou até mesmo processar contra, né, o município. Bom, pessoal, e o artigo 22 prevê as situações, então, que o vereador perde o mandato. Ele perde o mandato nesses casos que a gente acabou de ver, os primeiros a partir da diplomação, ali pelo mês de dezembro, os segundos a partir da posse. E também, quando o procedimento dele é incompatível com o decoro parlamentar, é a famosa quebra do decoro parlamentar, se ele utilizar o mandato para corrupção ou ato de improbidade administrativa, se ele deixar de comparecer, se ele faltar em cada sessão legislativa a terça parte, a 1/3 das reuniões, salvo, é claro, em motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada, ou se perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos. E aí o que tem que cuidar, pessoal? Que no artigo 23 tem situações que o vereador não perde o mandato. Isso é muito importante, porque a banca pode fazer uma questão na prova, trazendo o vereador perde o mandato nas seguintes hipóteses, exceto. Aí ela copia as quatro situações que ele realmente perde o mandato, que a gente viu acima, e coloca uma dessas aqui. Então, quando que o vereador não perde o mandato? Acompanha comigo. Quando ele for investido no cargo de secretário municipal, porque ele é licenciado. E é muito comum. E aí o prefeito ou a prefeita podem convidar um vereador ou uma vereadora para assumir a função de secretário municipal. Nesse caso, o vereador se licencia, se afasta para ocupar essa função e um suplente assume no seu lugar. Ele não perde o mandato. Quando ele não quiser mais ser secretário ou secretária, volta e reassume o mandato de vereador ou vereadora sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema. Também o vereador pode se licenciar sem perder o mandato por motivo de doença ou missões temporárias do interesse do município, ou ainda por uma licença sem remuneração por interesse particular. Nesse caso, por no máximo 120 dias. O artigo 24 prevê a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou licença do titular. Claro, chama o suplente. E o suplente, que é convocado, aquele suplente de vereador, que é eleito junto com os vereadores, porque quando a gente vota, nós elegemos os vereadores, e os que ficam logo a seguir na votação ficam como suplentes. E aí, quando o titular sai, eles assumem. Eles têm que assumir no prazo de 3 dias a contar da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, hipótese que vai ser prorrogado esse prazo. Bom, pessoal, visto isso, nós ingressamos agora no processo legislativo, que é o processo de elaboração de normas. Aqui no artigo 25 estão as normas que são elaboradas pela Câmara Municipal. E está caindo muito em prova uma questão que diz assim, o processo legislativo municipal compreende a elaboração das seguintes normas, exceto. Aí a banca copia 4 dessas aqui e inventa uma outra. Ou traz uma que é lá da Constituição Federal. Por exemplo, coloca aqui emenda à Constituição. Não, aqui nós temos emenda à Lei Orgânica. Emenda à Lei Orgânica é uma alteração, um acréscimo, uma supressão a essa lei que a gente está estudando. Então, se eles mudarem, se eles mexerem na Lei Orgânica de Carazinho, isso se chama uma emenda à Lei Orgânica. Tem as leis complementares e as leis ordinárias. A lei complementar, que é aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, enquanto que a lei ordinária
é aprovada pela maioria simples, que é a maioria dos vereadores presentes no dia da votação. Temos ainda as resoluções e os decretos legislativos. Resoluções e decretos legislativos que são utilizados naquelas matérias de competência exclusiva da Câmara, aquelas matérias que a gente viu que não passam pela sanção do prefeito. Lembram? Pois é. E para ajudar vocês, eu montei então aqui um mapinha mental no nosso material para destacar quais são as 5 espécies de normas que serão editadas pela Câmara de Vereadores aqui de Carazinho. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo da Lei Orgânica de Carazinho. Dá um clique que eu já volto. Até logo!